aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve e divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grandíssimo amigo e irmão, Augusto Neto. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize-se. Tava rindo de você porque você tava parecendo um radialista. Você deu uma pausa dramática. Seu podcast. O seu podcast de atualidades na rádio. Pareceu muito Rádio Globo, né? Pareceu demais. Show do Antônio Carlos. Estamos aqui mais uma vez para esse episódio no formato de notícias. A gente falar sobre os principais temas aí que aconteceram ao longo do mês de maio. Mês de maio que foi muito especial por alguns motivos. Foi o mês em que o meu mais velho completou 2 aninhos de idade no último dia 25. E para quem acompanha o Atualize, se não acompanha a minha vida pessoal, o meu mais velho, porque a mais nova, que descobrimos juntos, né? Pai de menina agora. A mais nova tá no forninho, tá encomendada. Então, enfim, mês de maio foi bem especial pra gente, né? Pra gente, porque ele fica feliz por mim. Não, mentira, porque ele é padrinho do meu filho. Sim, eu cometi esse erro. Mas, enfim, voltando ao assunto. São ótimos padrinhos. Nós temos muito tema para comentar hoje, né? Mas antes de entrar no conteúdo, os recadinhos do Tio Lu. E é isso, pare o que você está fazendo agora e já deixa o seu like nesse vídeo. É muito importante que você curta, comente, compartilhe com seus amigos, para que a gente continue produzindo conteúdos como esse, que a gente sabe que vocês gostam tanto. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, é só colocar @atualize-se podcast. Você nos encontra no YouTube, que você está vendo isso aqui agora, também no Instagram, tem corte todos os dias, a gente está no Spotify em áudio e também no TikTok. Estamos crescendo, Augusto, no TikTok. Tivemos um boom maneiro esse mês de maio, estamos quase batendo 10 mil lá no TikTok. E em breve a gente vai aí dominar essa rede social tão famigerada por nós. Não gosta muito. Agora tá gostando da gente, é isso. Um pouquinho mais. É Mas também com a insistência, né? Porra. Todo dia a gente tá lá, todo dia a gente tá lá. Todo dia a nossa A galera acaba lá se acostumando. Tem muito hate, a galera xinga um pouco, mas é isso. Mas isso aí a gente tem na vida. Normal. Né? Normal. Bom, os nossos destaques iniciais, eu queria trazer um destaque inicial que até a gente sempre bate um papo, né? Antes de trazer a nossa pauta aqui. Quando são episódios temáticos, a gente roteiriza mais, conversa mais no que vai falar. Esse a gente mais define ali, estuda sobre os temas e tal, mas tem algumas coisas que ficam um pouquinho mais por alto. Eu falei pra ele, eu quero falar alguma coisa sobre o show da Madonna. E ele, mas o show da Madonna foi lá no início do mês, o que tu vai falar? Eu falei, cara, confia em mim. Cara, eu queria desabafar. Primeiro, o que acontece com as pessoas com esses temas, assim, muito famosos e temas que, estão muito falados na mídia tradicional, na Globo e tal, e que sempre tem que virar algum tipo de polarização política, alguma coisa a respeito disso daí. Já me aborrece pra caramba e eu fico, assim, fascinado sobre como que as pessoas conseguem polarizar sobre tudo, sobre as cheias no Rio Grande do Sul, que naturalmente vão ser papo aqui hoje, tem polarização política, tem sobre absolutamente tudo. Show da Taylor Swift, enfim, tudo. Mas sobre a Madonna, me chamou muita atenção, porque assim, eu sou uma pessoa que eu consigo perfeitamente ficar alheio a determinados assuntos, né? O assunto às vezes está correndo, todo mundo só fala sobre aquilo quando o assunto é desinteressante para mim, ou quando eu não tive tempo de me informar devidamente, eu simplesmente cago para aquele assunto e não formo uma opinião, o pessoal fala, não olhei isso aí de perto não. Mas, cara, essa semana, assim, quando virou a semana do show da Madonna, na verdade, quando ela chegou no Rio, quase 2 semanas antes do show, começou um negócio, e esse show da Madonna aí, hein? E esse show aí? E tipo, uma pessoa que nunca tinha ouvido nenhuma música da Madonna, não sabia cantarolar uma música sobre a Madonna, e eu, pagando de chato por não ter uma opinião, se o show era muito bom, era muito legal, era uma merda, era isso, era aquilo. Tá bom. Aí tô eu passando aquela semana já incomodado, mas se eu entrar numa de me incomodar com tudo, das pessoas falarem sobre uma coisa que não tem nada a ver com elas, eu vou ficar me aborrecendo toda semana, né? Aí chegou ali no show da Madonna, quando finalmente teve o show, cara, eu vi uma porrada de gente formando umas opiniões, assim, tipo, não, porque você gostou do show? Não, eu achei horrível, porque ela é uma depravada, porque ela fez não sei quantas exigências, é uma egocêntrica e tal. Cara, eu tô com aquilo, assim, incomodando, dando um calorzinho aqui dentro, e eu, primeira vez, eu, pá. Segunda vez, eu, pá. Cara, lá pela terceira vez que alguém falou alguma coisa perto de mim, eram 2 pessoas que eu não vou citar, mas que eram pessoas próximas. Eu virei, eu falei, gente, posso dar uma opinião rapidinho? Aí elas, eu falei, vocês já se ligaram por que vocês não gostaram do show da Madonna? Aí elas
ficou um silêncio assim, ficaram... Antes delas responderem qualquer coisa, eu falei, por que não foi pra vocês? Vocês podem não ter uma opinião sobre aquilo. Porra, vocês estão aí falando... me cita aí. Fala duas músicas só. Uma que seja, da Madonna. Ah, não, eu só conheço aquelas mais antigas. Qual? E ninguém sabia absolutamente nada. E formando opinião, porque dizendo que... Ah, não, mas ela fez isso pra aparecer. E, cara, não fazia mais vaga ideia se aquele é o show da Madonna desde sempre. Ah, não, porque apareceu não sei quem dentro do show, e aí, porra, a mulher tava contando a história dela, tinha toda uma narrativa ali. Ah, mas ela parava de cantar e ficava falando, e ninguém entendia nada. Eu falei, porra, tu não entendia nada porque tu sabe falar inglês, caralho. Porra, a mulher tava contando a história dela ali, e o tour dela é daquele jeito. Aí começar uma porrada de teoria. Ah, mas você é chato, a gente não pode dar opinião sobre nada. Aí eu fiquei naquela. Daqui a pouco, porra, passou 2 minutos, sem sacanagem, eu em silêncio, meio com a cara fechada, assim, de porra, não me deram atenção. Né? Daqui a pouco eu vejo, não, mas esse show foi uma depravação. E o pior, ela tem não sei quantos filhos e 2 são adotados. Mas não é possível, não é compatível uma pessoa que faz aquilo no palco, simulando sexo oral e ter filhos adotados. Ela deve ter feito isso só pra aparecer. Aí eu, de longe, assim, falei, viu? Papo merda! Papo merda. Cara, é impressionante como as pessoas ficam formando opinião sobre umas coisas que elas não têm absolutamente nada a ver, elas não são o público-alvo, né? E no final de tudo sempre acaba saindo um papo merda, uma teoria da conspiração, um conservadorismo babaca. Então, enfim, eu sei que o show foi lá dia 4, dia 5, mas, cara, eu tô há 20 dias querendo falar essa porra pra galera do Atualize e falar, caralho, não forme opinião sobre tudo. Formar opinião sobre as coisas, a gente, pô, contraditório, né? Atualize. Tá certo, a gente quer falar sobre os principais temas e tal, mas às vezes alguns temas a gente pode simplesmente saber, pô, assim, ó, isso é pra outra pessoa, né? Você não precisa formar opinião sobre isso. Fala de alguma coisa útil. Sabe aí. o que eu acho? Isso era um desabafo só. Era só isso. Antes de eu falar alguma coisa, o velho ranzinza. Mas eu tô errado? Não, você tá certíssimo. Porra. Eu acho que isso é um reflexo da rede social, entendeu? As pessoas estão... Porque na rede social as pessoas falam sobre tudo, dão opinião sobre tudo, e aí isso tá vindo pra vida real e as pessoas querem opinar sobre qualquer coisa. Cara, você não sabe falar sobre isso, não fala porra nenhuma, entendeu? Tu não sabe... Não fala. Me perguntaram esses dias, Aloysio, o que você acha do Rock in Rio? Você vai no Rock in Rio? Eu falei, não vou no Rock in Rio. Ah, mas por que não? Eu falei, porque eu não gosto de rock, e eu odeio o festival, e eu gosto de pagode. E, mas vai ter o Belo. Eu falei, caralho, eu vou fazer o quê? Eu vou ver o Belo no Rock in Rio? Posso ver o Belo no Bar Music, né? Fala, vou comprar 12 Lagunitas, porra, vou sentar vendo Multishow. Exatamente, foi o que eu fiz no da Madonna. A minha esposa falou, vamos ver a Madonna? Eu falei, bota aí. Aí eu conheci o Like a Virgin. A gente cai, você cantar um trechinho, não, né? Acho que não. Desse jeito aí, ninguém nem vai reconhecer, então tá de boa. Eu só conhecia isso e fiquei assistindo lá. Falei, maneiro e tal. Rolou ali umas cenas maneiras não, e pessoal, foi não, isso. porque coloca aí no show pra gente, pra o pessoal marcando se reunir. Caralho. Pra ver o show da Madonna. Eu falei, mas você conhece? Mas não, é só porque, né? Tipo, é só porque tá passando na Globo, caralho. Que merda. Fico muito irritado com essa porra. Eu ia falar alguma coisa ainda sobre o... Ah, você falou da rede social. Cara, a gente tá em 2024, acho que talvez mais de 10 anos atrás, eu lembro que começou essa parada de postar textinho no Facebook como se fosse uma espécie de um Twitter comentando sobre as coisas que estavam acontecendo. Uhum. E aí, eu lembro que, porra, começou alguma cagada, deu uma merda que tava acontecendo, todo mundo falando bobagem e tal, e eu postei alguma coisa assim, tipo, cara, a gente tá vivendo a era da opinião, porque todo mundo acha que tem que dar opinião sobre tudo, e, cara, vem um monte de merda. Eu lembro que você me criticou. Você falou, você é um autoritário, deixa as pessoas falarem o que elas querem. Eu falei, cara, o problema é que as pessoas estão falando sobre o que elas não entendem, né? Eu não tô dizendo que eu entendo, só tô dizendo pra elas ficarem quietas. Cara, você tem uns 10 anos, você guardou, né? Você é muito rancoroso, não, sabe? Eu sou mesmo, porque eu te critiquei aquela vez, e eu estava errado na minha crítica a você, e eu assumo aqui que estava errado, mas você guardou isso tem mais de 10 anos, entendeu? Era Facebook. Facebook é uma rede social que nem existe mais. Pessoas nem usam mais aquela merda. Porque a cada 60 dias acontece alguma coisa que eu falo, viu? Você lembra? Aí eu não esqueci. Estava certo. Né? Aí eu não esqueci. É tipo isso. Mas enfim, falando de coisa séria, meu destaque inicial é o Rony Lessa. Quem é o Rony Lessa? Rony Lessa é o assassino confesso. Caralho, pesou o clima, hein? Pesou o clima. Madonna. Esse rapaz aí da imagem. Esse cara, ele era o chefe do escritório do crime na cidade do Rio de Janeiro. O que fazia o escritório do crime? Matava pessoas que eram indesejáveis. E o Rony Lessa é o assassino confesso da Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, pra você que não sabe, com certeza sabe, assassinada em 2018. E aí, saiu agora a delação oficial do Rony Lessa. E aí me chamou a atenção, Augusto, na delação, duas coisas. A primeira é o que ele ganharia matando a Marielle. E foi prometido pelos mandantes do assassinato, que também estão presos, o Domingos Brazão e Chiquinho Brazão,
de que ele ganharia um terreno em Jacarepaguá, no nosso bairro, nosso país. Um terreno imenso que vai, pra quem conhece Jacarepaguá, é um morro chamado, atrás do Morro da Chacrinha ali, entre a Praça Seca e a Vila Valqueiro, um terreno avaliado em 20 milhões de dólares. Então ele receberia esse terreno e ali ele construiria uma comunidade para fazer exploração de milícia, de gás, e gatunete, Cara, van e tal. Olha que bizarrice, Dá cara. pra jogar uma referência, assim, de que é um terreno, tipo, do tamanho de um parque da Disney, daqueles Não, grandões, né? Algo bem, nesse sentido. nesse tipo, nível. Nesse você nível, andar de uma ponta pra outra mais de meia hora. É, isso aí. Não, um terreno que vale 20 milhões é uma parada imensa. Então, me chamou muita atenção o acordo que foi feito, porque os caras iam dar um terreno pra ele que não é deles, é um terreno público, né? Só que a milícia ocupou. E outra bizarrice disso é que isso foi há 6 anos. Agora, 6 anos depois, o tráfico tomou aquele território, ou seja, o Rony Less ia ganhar um terreno que depois não ia mais ser dele, porque o tráfico tomou aquele terreno e está tomando vários territórios da milícia Rio das Pedras, Gardenia Azul, estão em guerra agora nesse momento. E a segunda coisa que me chamou a atenção nessa delação foi que estavam no alvo desses assassinos da Marielle outros políticos do PSOL. Um deles, o Tarcísio Mota, que esteve aqui nesse podcast. Gravamos episódios com ele e vai sair em breve. Marcelo Freixo, Renato Cinco, Chico Alencar, posso citar os nomes, porque todos eles deram declarações, né? E achei assim, muito corajosas as declarações. Marcelo Freixo disse que se ele era alvo da milícia é porque o trabalho dele está sendo bem feito e tal. Então, a gente vai descobrindo, e quando vai metendo a mão nesse vespeiro, você vai vendo as merdas que existiam em todo isso. Só me deixa assim muito estarrecido, Augusto. Como que parece uma história de filme, né? De você matar um político para ter um ganho político. A Marielle era uma pessoa que estava ali nas investigações das milícias, de ocupações em bairros para criação de construções irregulares. Então, a delação ela saiu agora e as duas principais que me chamaram a atenção foram essas duas coisas. E, cara, eu não sei se vão ter coragem de fazer isso um dia, mas assim, imagina uma série explicando o caso da Marielle, que primeira cena do primeiro episódio é o assassinato da Marielle, e você vai, tipo, desvendando todos os desdobramentos relacionados àquilo. Cara, isso rende um House of Cards. Fácil de fazer, né? Não precisa nem criar nada. Não Já precisa, tá mas eu pronto. não sei se as pessoas vão ter coragem de cutucar todas as feridas que tem que cutucar, porque, assim, é um negócio hollywoodiano esse roteiro, sim. é um negócio bizarro. Até A porque gente levou tanto tempo sem resposta, quando teve, as respostas Sim. são assustadoras, né? A gente falou sobre isso aqui em algumas lives, alguns episódios de notícias. A gente chama de live ainda isso aqui, né? Que não é live. Isso era live é uma no live final sem de ser live. 23. Mas uma das paradas mais bizarras é o chefe da Polícia Civil que estava em conluio com os assassinos da Marielle e tá preso, né? Então, mexer acho que seria uma parada muito foda mesmo. Enfim, vamos para a nossa eleições. Central das Eleições. Central das Eleições. É isso. Que você não queria nem que eu falasse, né? Aí porque- a gente, não, porque tem pouca coisa pra gente falar e tal, acabou que... Mas a gente Pois teve é, acesso a isso exato. ontem, né? Exato, aos 45 do segundo apareceu tempo. a pesquisa, assim. E hoje saiu mais uma pesquisa que não deu É verdade, nem tempo da verdade, gente botar é verdade. aí, mas vamos lá. Primeiro, destaque nas eleições de São Paulo que a gente teve foi a questão da entrada de mais um agente ali nas eleições que promete mudar um pouco a dinâmica do primeiro turno, que é o Pablo Marçal. Aquele mesmo da morte do corredor, do maratonista, aquele que fala que a Globo é satanista. Domine sua aquele mente. destrave seu cérebro. Sério. Tão bloqueando doações pro Sul. Aquele mesmo, né? Aquele cara, ele entrou agora na eleição e você olha aqui, acima de mim, na sua tela, a gente tem ali... cadê? Ali, ó. O Paulo Marçal é o terceiro. Ah, tá. Eu 10,4. fui procurar até lá embaixo, Não, né? ele tá em Procurando terceiro. 7 e Ele tá tal. em terceiro. Terceiro colocado, 10,4%. Tabata Amaral, uma política de carreira já há um tempo. José Luiz da Atena, figura nacionalmente conhecida da televisão. Kim Kataguiri, que, porra, tá em todo vídeo do YouTube praticamente. Cara, figuras que estão com porcentagens abaixo dele. Então, assim, ele vai crescer o suficiente para tirar o segundo lugar do Nunes? Provavelmente não, tá? Mas não é impossível. E, assim, num cenário indo o Nunes para o segundo turno, como a gente já previa, né, um segundo turno entre Boulos e Nunes, provavelmente você não vai ter os votantes do Pablo Marçal se recusando a votar no Ricardo Nunes. Então, é possível que a entrada dele não mude nada naquela nossa previsão de um possível segundo turno Nunes e Boulos com um favoritismo de leve pro Ricardo Nunes.
Mas, enfim, chama atenção a pessoa surgir para a eleição 10,4%, né? A ver se ele vai poder ser candidato com tantos problemas judiciais ali que ele tem. Mas, enfim, pelo visto não tem nada com o TSE ainda, pelo menos. E aí tudo indica que possa realmente ser candidato. E chama bastante atenção isso. Chamou atenção uma outra coisa. Joga de novo ali, por favor, a pesquisa. Olha lá. Nessa pesquisa pela chegada do Pablo Marçal, a gente teve ele com 10,4 e o Nunes com 20,5, tendo uma queda expressiva, quase como se todos os votos dele sejam votos que eram antigamente do Ricardo Nunes. E isso descolou, né, o Boulos no Nunes ali, 37% a 20%. Hoje, na data que a gente está fazendo essa gravação, que é dia 30, 29? 29. Dia 29 de maio, a gente teve uma outra pesquisa liberada pelo Datafolha, que saiu pela Folha de São Paulo, mostrando o Boulos com 24% e o Ricardo Nunes com 23%. A gente olhou e falou, cara, aquela pesquisa antiga estava errada, era de outra data, mas já tinha o Pablo Marçal, as duas já tem, a candidatura foi lançada agora e tal. E, cara, assim, essa pesquisa que você está vendo aí na tela, ela é uma pesquisa que foi entre os dias 21 e 27. 21 e 27, isso, né? De maio agora. E a outra no dia 27 e 28. Então isso mostra duas coisas. Primeiro que a metodologia das pesquisas muda o resultado. Francamente, em qual das duas você vai ter uma confiança maior, é uma coisa muito subjetiva. E segundo, a volatilidade, né, do cenário político. A gente ainda está aí há uns 4 meses das eleições aproximadamente, então a gente ainda tem muito o que mudar, né? Muita possibilidade de mudança. A gente estava discutindo antes de começar esse episódio sobre essa pesquisa, porque depende muito de onde foi feita a pesquisa, qual é a amostragem. A da Folha, por exemplo, entrevistou 1.000 e poucas pessoas, né? Acho que 1.092 pessoas. Essa aí que a gente está mostrando é da CNN, com o Atlas, também é uma pesquisa bastante confiável. E ela fez uma pesquisa com um espaço amostral maior e uma quantidade de pessoas também maior. Foram 1.600 pessoas e 5 dias de pesquisa. A da Folha fez 1 dia de pesquisa com 1.000 pessoas. Então, essa discrepância está muito associada a isso. A entrada do Pablo Marçal mexe um pouco com isso, né? A gente estava discutindo que se o Boulos subir um pouquinho ali, de 37 para 42, 43 no segundo turno, ele pode pegar... no primeiro turno, ele pode no segundo turno ter esses 43, mais os 10% da Tabata, o que daria a eleição para ele, né? Então, uma eleição bem complexa. E eu falei uma coisa tomando café contigo, e você brincou falando, caraca, de repente essa reunião tá tendo agora, né? Sim. Essa reunião política tá tendo agora. Cara, se o Boulos subir mais um pouquinho, se a realidade for dessa pesquisa aí que parece ser com maior espaço amostral, a que faz mais sentido, né? E o Boulos subir de 40, com o segundo colocado na casa dos 20 e poucos, irmão, o Lula vai querer tacar fogo no PSB para tirar a candidatura da Tabata. Porque você imagina que daqueles 9,9, talvez pelo menos uns 6 e pouco, 7 vão automaticamente pro Boulos. Além do Datena, né? Além do Datena. Mas o Datena ia ser Tabata e Datena, né? Uhum. Eles iam ser um vice do outro, mas né? eu acho que ia ser justamente para eles poderem ser uma candidatura robusta acima dos 15% e tal. Como não foi, eu acho que a galera do Datena, de repente, tende a migrar mais pro Nunes. Mas a galera da Tabata tende a migrar quase que diretamente pro Boulos. É claro que tem uma galera um pouquinho mais centrão ali, um pouquinho mais liberal também junto com a Tabata. Mas, assim, um liberal social, alguma coisa assim. Mas a maior parte, com certeza, vai pro Boulos. Então, a ver aí como vão ser as próximas pesquisas. E até o registro definitivo da candidatura, que é, tipo, há 3 meses da eleição... Então a gente tem até final de julho aí para poder ter movimentações, a gente pode ter novos lançamentos e novas retiradas de candidatura. Uhum. E isso aqui no Rio de Janeiro tende a mudar menos coisa, mas lá isso pode fazer uma graça. E tem 2 dados interessantes sobre isso, é que o Lula venceu em São Paulo do Bolsonaro na eleição, ele perdeu um estado, mas venceu na cidade de São Paulo, mas a rejeição do Boulos é maior do que a rejeição ao Nunes, né? Então é uma eleição muito incerta, você não tem como se apostar, vai vencer. Se você fizer um cálculo ali, o Boulos pega os votos da Tabata, mas os dos Datena, acho que vai pro Nunes. Os do Kim, também pro Nunes. Então, se você for somando coisas, já fica ali. 51, 40. Acho que tem uma chance grande de ser diferença de votos, assim, de percentagem, que foi Lula-Bolsonaro na eleição. Você diz no segundo turno. Segundo turno, segundo turno. Não, segundo turno lá... Quem ganhar não passa de 53%. Não, é isso, não passa de 53%. Já. Com certeza. Vai ser 52, assim, 51. Claro que a gente sabe, 29 de maio de 2024, né? A gente tem sempre uma que datar. Aí. Porra, parece tipo o vídeo do Dória lá, só que do Nunes, né? Ou aparece o Boulos invadindo a casa de alguém. Como é que foi o vídeo do Dória? O vídeo do Dória. É um vídeo do Dória. É o vídeo do Dória. Aquele que o Dória aparece com outros seres humanos fazendo coisas impublicáveis. Bom,
Então, sobre o Rio de Janeiro, a gente teve a retirada de uma candidatura, né, do Pedro Duarte. Inclusive, o Pedro Duarte estava para vir aqui, eu citei assim, sem citar o nome, falei, a gente já tem outro pré-candidato a prefeito alinhado. O cidadão foi retirar a candidatura dele antes de vir ao Atualize-se. Então, a gente fez o episódio com ele, mas fez no âmbito de pré-candidato a vereador. Então, agora, no momento que você nos ouve, nessa sequência, você me lembrou muito bem que a gente já conversou ano passado com o Kainan Machado, no início do ano com o Renato Pelizari e o professor Túlio de Niterói. Então, a gente já conversou com outras pessoas que estão no cenário dessas eleições, né? Mas que agora, desde que a gente se propôs, né, a fazer um modelinho específico e tal, de pré-candidato e tal, de repente até o Pelizari pode voltar aqui, né, dentro desse novo âmbito, dá para conversar com ele. A gente teve a Heloísa Helena, a gente já gravou com o Tarcísio Mota, que vai ser lançado em breve, agora você vai assistir esses episódios e daqui a pouco, uma semana, máximo uma semana e meia, a gente vai ter o lançamento do Tarcísio, e aí a gente vai ter o segundo com o vereador, para as pessoas que falam, olha, que coisa, né, que ironia, que a gente só conversa com gente de esquerda, brincadeiras à parte, a gente trouxe um cara do Partido Novo, teve um papo super agradável aqui, a gente teve uma discordância ou outra pontualmente ali, claramente ele tá num campo de ideias, a gente tá em outro, mas a gente teve um papo assim, meu sonho é que todo direitista, ao invés de votar num bolsominion, votasse num cara como ele, né? A gente teria certamente uma polarização melhor. Então, acho que ele vai fazer um corte disso, inclusive, botando na página dele. Bom, então vai ser lançado em breve aí, e ele retirou a candidatura, então vai mudar um pouquinho o cenário. A última pesquisa que a gente teve acesso ainda estava com o nome dele, e ele tinha lá os 3 e pouco por cento, que dificilmente do cara do Novo vai para o Tarcísio Mota, né? Então, provavelmente vão agregar ao Eduardo Paes. Então, a ver aí, né? Se a gente... Uma próxima pesquisa ou algumas próximas pesquisas... Né? Ele especificamente, talvez o Novo. Ele não, mas o partido. Ele sim. deu declarações, inclusive, fortes aqui contra o Bolsonaro. Sim. Se for pela cabeça dele, eu acho que assim, claro que uma parte dessa porcentagem vai ficar com a candidata do Novo, que vai ter, e também já está convidada para estar aqui com a gente, mas como ele é uma figura mais pública, provavelmente desses 3 e pouco, uns 2% pelo menos, devem ir para o Paes, e aí vamos ver se isso... De repente traz uma pesquisa aí com Paes acima de 45%. Acima de 45%, cara, o espírito de porco que quer ir lá logo pra poder... Ainda mais nessa eleição, né? Que só tem possibilidade de segundo turno pra prefeito. Cara, tá com 45%, ele tende a ter um sprint ali na reta final da galera que vou votar logo nesse cara pra não ter segundo turno, pra não ter que voltar aqui daqui a 2 semanas, entendeu? Existe esse movimento em eleição e no Rio de Janeiro muito fortemente também. Então, a ver aí, de repente, no Notícias de Junho, a gente já vai ter um cenário mais claro, talvez, em ambas as eleições. Acho que o de São Paulo está bem alinhado, continua, não tem nada que nos faça mudar de ideia sobre a previsão de um segundo turno Boulos e Nunes, e aqui no Rio de Janeiro continua sendo a dúvida, vai ter segundo turno? Se tiver, vai ser Paes e Ramagem? Vai ser Paes e Tarcísio Mota? Então, eu acho que a eleição está mais em aberta no sentido do desenho, mas o resultado dificilmente muda. Só para encerrar essa parte, acho que por falar em Tarcísio Mota, a Marina Silva veio ao Rio de Janeiro, parece que ela vai entrar mesmo de cabeça nessa eleição e declarou oficialmente, a gente já sabia, né, mas ela fez uma reunião com o Tarcísio e com a Thalíria Petroni, que é a candidata a prefeita de Niterói, né, que é uma dos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, e ela parece que vai entrar de cabeça nisso aí. É interessante porque ela é uma ministra do Lula que vai apoiar o Paes e ela diretamente apoiando o Tarcísio Mota, né, então... É o Brasil e a política brasileira que daquele assim, jeitinho, né? Olhando para a história da Marina Silva, não é nada de se estranhar aqui, né? Porque a Marina Silva sempre esteve ali perto do Lula, mas sempre com as opiniões dela bem firmes e bem formadas, né? Então, enfim, eu acho que ela só aceitou o Ministério do Meio Ambiente porque ela deve ter pensado assim, tipo, porra, se não for eu, vai uma outra pessoa que provavelmente não vai fazer o que eu faria. Então eu vou fechar meu nariz aqui e vou embora para poder aplicar as minhas pautas, né? Mas deve ter pedido carta branca, provavelmente. Bom, vamos falar de geopolítica? Vamos para nosso xadrez geopolítico e a guerra Rússia-Ucrânia. Lembrando que a guerra já está no seu 2º ano, ela começou em fevereiro de 2022. Para quem já esqueceu isso aí, a guerra está acontecendo nesse momento. E o que está acontecendo agora, Augusto? A Rússia fez um cerco e esse é um dos movimentos mais tensos do conflito até agora. A Rússia está cercando uma cidade chamada Kharkiv. Para quem tem o mapa da Ucrânia aí na cabecinha, o leste da Ucrânia é muito próximo, faz fronteira com a Rússia. E grande parte dessas cidades já foi tomada pela Rússia.
Kherson, Donetsk, Luhansk, e falta a cidade de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, só menor do que a capital, Kiev. Lembrando que essa cidade foi tomada já pela Rússia em fevereiro de 2022. Já em outubro de 22, a Ucrânia retomou a cidade. E agora a Rússia está fazendo um grande bombardeio ali para retomar a cidade ucraniana. A cidade que tem mais de 1,5 milhão de habitantes, uma cidade funcionando, a população está lá, as instituições funcionando quase que normalmente. Então os bombardeios estão acontecendo nessa cidade. Ainda dentro dessa guerra, a Rússia também está fazendo uma série de ataques a usinas termoelétricas ucranianas. Isso gerou um apagão em 7 regiões do país. É claro que dentro de uma guerra é muito comum que isso aconteça. Os países atacam centrais de produção de energia. A Ucrânia também está atacando áreas de produção de petróleo e gás da Rússia. Você tem um prejuízo econômico, além de gerar redução da produção de energia elétrica. Então, é comum que isso aconteça em conflitos. Além disso, o parlamento ucraniano acabou de aprovar uma nova lei para que prisioneiros sejam permitidos de entrar no fronte. A Rússia já tinha feito isso lá atrás com o grupo Wagner, que usou presos ali na frente do exército e tal. Então, esse é um momento muito tenso, por quê? Se por acaso a Rússia conseguir tomar a cidade de Kharkiv, é como se pegasse, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, aqui do Brasil, a Rússia consegue fechar esse leste inteiro da Ucrânia, que é a região mais russófona, a região que fala mais russo dentro daquele país. E que é, de fato, a grande intenção da Rússia. Tomar esse território inteiro e fazer uma espécie de tampão, que é como o Putin chama essa região. Fazer um tampão por quê? Porque ali é a área muito próximo à OTAN. Todos os países ao norte e a leste já fazem parte da OTAN. Finlândia, Suécia, Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia. E aí que tá um ponto, acho que muito nodal aqui das pessoas compreenderem. A Rússia está em guerra contra a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas os países que estão em volta da Ucrânia, tirando a Moldávia e a Bielorrússia, já fazem parte da OTAN. A gente tem falado bastante sobre isso aqui, fizemos um episódio falando sobre essa guerra. E qual o problema ali? Para os fanboys aí de Terceira Guerra Mundial, de Francisco Ferdinando, uma Terceira Guerra Mundial a gente tem falado que é improvável que aconteça. Mas, por conta dos bombardeios da Rússia a Kharkiv, a OTAN anunciou que vai construir um muro de drones no Mar Báltico. O Mar Báltico, onde estão esses 3 países que eu citei, Letônia, Lituânia e Estônia. Por que a OTAN vai fazer isso? Porque se por acaso um desses mísseis da Rússia bombardeando Kharkiv ou outras cidades cair em um desses países, está no artigo 5º da OTAN de que se algum país da OTAN for atacado, todo o bloco é obrigado a defender aquele país. Então, o muro de drones tem a clara intenção de que se um míssil russo for tacado para o outro lado, atravessar a Ucrânia em direção à Polônia, ou em direção à Estônia, em direção à Suécia, a ideia é que o drone barre esse míssil. Porque se por acaso, vou repetir, um desses países for atacado, aí sim, Augusto, a gente pode ter uma Terceira Guerra Mundial acontecendo. Você teria, por lei, digamos, dentro da OTAN, os Estados Unidos ter que a entrar. Obrigatoriedade dos Estados Unidos e a Alemanha atacarem a Rússia. Exatamente. Aí fudeu mesmo, entendeu? Fudeu. Então, é papo assim, provavelmente vai acabar desfazendo a OTAN para não ter o ataque. É nesse nível. É de vontade de não acontecer o conflito. Isso, e aí a ideia do muro de drones é para isso, para você evitar, vou botar uma barreira aqui, para que se tiver um míssil entrando aqui, a gente derrube o míssil logo. Porque tu imagina, moleque, um míssil russo cai no meio da Cracóvia, lá na Polônia. Fudeu, moleque. Falei Cracóvia, que era a cidade do ex-padre lá da minha igreja, era de lá. Cara, que era a cidade do João Paulo II, inclusive, do Papa. É do Karol Wojtyla, né? Do O maior nome de polonês. Ele é polonês. Uma parada, só muro de drones, eu não sei se é uma expressão de domínio de todo mundo, tá? Sim. Um muro de drones é tipo como se fosse o domo de ferro lá de Israel, né? Tipo, você tem um monte de drones ali sobrevoando ou preparados para decolagem para poder interceptar eventuais ataques e tal. Isso, então, é disso que o Alu estava falando. E ainda no xadrez geopolítico, mas passando agora para o próximo tema, a gente teve a questão do Tribunal Penal Internacional trazendo um possível julgamento aí ao senhor Benjamin Netanyahu, possível não, um iminente julgamento em relação a ele sob acusação de crimes de guerra, sobretudo pelas ações na faixa de Gaza, né? E agora muito motivado, né, esse avanço, essa ofensiva jurídica internacional contra o Netanyahu e contra as lideranças do Hamas também,
diga-se, tem muita gente falando bobagem, estão perseguindo já. Não. Eles condenaram, parece que vão condenar, ofereceram uma denúncia contra o Netanyahu e contra as lideranças do Hamas, corroborando muito com o que a gente falou. Um dia desse me perguntaram, pô, Augusto, eu sei que vocês já gravaram um episódio sobre isso há muito tempo, mas eu não assisti. Você acha que ainda tá atual? Você acha que, tipo, aquele episódio que vocês gravaram lá em outubro, né? Ainda tem? Eu falei, cara, olha só, tem muita coisa histórica, tem muita coisa conceitual, né? E no final, na última, sei lá, 20 minutos, meia hora, em que a gente faz projeções, não é porque a gente é muito sinistro, não. É porque as projeções eram muito visíveis, né? Mas tudo que a gente falou aconteceu. Sim. E entre eles, o fato de que, cara, não justifica as ações do Hamas. É porque a gente é foda também. não seja falso modesto. Enfim, tá bom. Mas assim, eu vi muita gente... Exatamente tudo. Exatamente tudo. Gaza vai ser destruída, Israel vai ser acusada de crime de guerra. Não, e você falou dos líderes do Hamas, o Ismail Haniyeh, né, que eu sempre falo isso, que é eu usar a palavra escrota, mas é um cuzão, é isso. Porque ele não tá lá em Gaza. O líder principal do Hamas tá no Catar, agora comendo camarão, enquanto a galera tá morrendo pra caralho lá no país dele, né? E foram citados no processo Netanyahu, o ministro da Defesa de Israel e os 3 principais líderes do Hamas. Então, para que fique claro para vocês que não é uma perseguição ao Benjamin Netanyahu. Claro que ele é o principal líder de Israel. E aí... ele não foi condenado ainda, foi uma pedida do procurador-chefe do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional. Eu queria falar justamente sobre isso. Não sei, acho que para muitas das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, talvez não seja óbvio o TPI, né? O Tribunal Penal Internacional é o chamado Tribunal de Haia, né? Se você ouviu já falar sobre isso, a cidade de Haia, na Holanda, é a sede do Tribunal Penal Internacional, que é o poder jurídico da ONU, né? Explicando de uma maneira meio grosseira, é isso. Você tem ali um tribunal onde quase todos os países do mundo relevantes são signatários e eles se submeteram a um conjunto de normas que são internacionais. Então, as legislações de guerra internacionais, as legislações hoje ambientais internacionais e tal, todas estão ali. Elas não podem ser confrontantes, então tem que ser leis muito gerais, assim, não podem ser confrontantes com as legislações dos países, mas todo mundo que é signatário do TPI, cara, pelo menos assim, tipo, questões como o Holocausto, né, crimes contra a humanidade, genocídio e tal, já tem um consenso de que não pode ter. Uso de arma química, arma nuclear, tem várias regras que em guerra, inclusive, não podem ser genocídio contra criança, então, existem regras num conflito, explícitas, né? As pessoas... mas tem regra, né? Claro que tem regra numa guerra. Você não pode matar a criança numa guerra. Você não pode jogar uma arma biológica numa cidade, entendeu? Então, de fato, tem regras, por isso o TPI existe. E assim, tem uma meia dúzia, no máximo uma dúzia de países do mundo que não são signatários, né, do TPI, e entre eles, geralmente, países que estão envolvidos nessas polêmicas. Então, você pega Israel e Estados Unidos não são signatários do TPI, embora a sede da ONU seja em Nova York, né, o quartel-general da ONU. E você pega, por exemplo, China, Rússia e tal, países que estão envolvidos em conflitos e polêmicas e que estão se recusando, então, a estar submetidos a essas regras. Mas, exemplo interessante, Israel não submete, então o Netanyahu pode ser preso em função disso? Em Israel, não. Nos Estados Unidos, não. Mas o Olaf Scholz, lá da Alemanha, já deu uma declaração de que, se ele for condenado no TPI, caso ele visite a Alemanha, ele será preso e será extraditado para a Haia, na Holanda, Cara, imagina isso. Imagina o caos, né? É claro que, nesse caso, o cara vai evitar essa viagem, né? Ao máximo e tal, mas, enfim, tem que ver o quanto é de bravata e o quanto é de verdade, porque isso pode dar uma crise diplomática sinistra no futuro. Só um outro exemplo disso, o Putin foi condenado pelo TPI. Putin é um condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Logo, o Putin não pode vir ao Brasil. O Brasil é um signatário do TPI. E aí uma polêmica na época do ano passado foi o Lula disse que ia convidar o Putin para vir na reunião do G20, que vai acontecer esse ano aqui no Rio de Janeiro. E se o Putin vier... mas aí se o Putin, por acaso... Ele não vai vir, óbvio. Mas se o Putin viesse ao Rio de Janeiro em 2024, ele seria necessariamente preso se um juiz de primeira instância disser... expedir o mandato de prisão contra o Putin, seguindo a regra do TPI, ele é preso no Brasil. Mesmo que o Lula não queira. Olha que surrealidade que é isso. Porque a parada é jurídica, né? O Lula é o presidente do país. Exatamente. É o outro poder. E o Brasil divide os poderes, apesar de ter aí
Mas... Deixa eu só fazer uma correção / provocação. Ele é preso, não. Vão tentar prendê-lo. Provavelmente você vai ter uma troca de tiro da nova KGB. Imagina a PM Federal. do Rio de Janeiro. A PM do o BOP. Federal, não, sim. Tô de sacanagem. Botar o BOP e faz na frente. Botar o BOP e a KGB da Rússia. Nem tem KGB Surreal. mais. Não, por isso que eu falei, a nova KGB. Serviço Secreto Russo versus, Capitão Nascimento. Exatamente. Então, o Putin ou o Netanyahu podem ir pra Disney, mas não podem vir ao Brasil. No Beto Carreiro, por exemplo. Cara, ainda dentro do tema de Oriente Médio, o nosso número 3 de hoje ia ser sobre isso, né? A gente seguiu aí uma ordem, né? Já que estamos falando de Oriente Médio, e vamos falar do ponto mais tenso dentro do Oriente Médio agora, que é a guerra entre Israel e Hamas. E o que aconteceu agora? Israel está, nesse momento, bombardeando a cidade de Rafah. Bombardeou um campo de deslocados internos nessa cidade e que matou 45 civis. Dentre esses, metade eram crianças e mulheres. O próprio primeiro-ministro israelense declarou que o ataque foi um erro trágico do exército, que não era para ter acontecido essa quantidade de mortes de civis. A intenção ali era matar 2 líderes do Hamas que estavam escondidos na cidade. Olhando ali para o mapa, a gente vem falando bastante sobre isso desde o início do conflito. Israel invadiu a faixa de Gaza pelo norte e veio descendo ali, bombardeando as cidades, primeiro a cidade de Gaza, depois no centro, Khan Yunis. A população de Gaza foi descendo até chegar a Rafah. Rafah é a última fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. E dali a população não tem para onde fugir. A gente vem falando aqui em todos os episódios de notícias de que essa era a última fronteira, de que um ataque a Rafah seria trágico. E ele está acontecendo nesse momento. É, de fato, um genocídio, como a gente vem falando em todos os episódios, desde o episódio lá atrás, quando começou a guerra. E não só uma opinião nossa, minha e do Augusto. Os principais líderes mundiais criticaram a ação de Israel. Os Estados Unidos, a França, a própria ONU. A ONU tem chamado, Augusto, Gaza hoje de inferno na Terra. Por quê? Da população de Gaza, são 2 milhões de habitantes, 1,5 milhão está em Rafah nesse momento. Os bombardeios estão acontecendo, essa população está se deslocando, fugindo. Para onde? Não tem como passar da fronteira do Egito, que é fechada, fugindo de novo para o norte. Só que o norte está destruído. Tu olha para as imagens de Gaza, aquilo ali virou um deserto. A ONU tem chamado também de cemitério de crianças. O que vai sobrar de Gaza? Nada. As pessoas não têm para onde ir. Os bombardeios estão acontecendo em locais de civis, crianças estão morrendo. Até agora foram tiradas 35 mil vidas nesse território e mais da metade desses eram crianças. Então, a gente tem falado isso desde o princípio. A gente faz as críticas ao Hamas, é um grupo terrorista. Inclusive, antes do ataque a Rafah, o Hamas lançou 8 mísseis em direção a Tel Aviv, horas antes desse ataque. Mas o que Israel está fazendo ali é de fato um genocídio. É de fato um ataque deliberado contra a população palestina. Sabe-se que quando você ataca um campo de deslocados internos, você sabe que você vai estar matando civis. Não é à toa que todos os órgãos de direitos humanos mundiais criticaram o ataque. O que vai acontecer com essas pessoas, a gente não sabe. Você consegue imaginar que existe um muro ali e é um tiro ao alvo, né? As pessoas correndo para um lado, para o outro. Para o lado que elas correm hoje não existe mais nada. Para o outro lado existe o Egito, existe uma fronteira. E é esperar se os acordos vão acontecer. O próprio Catar, que é o país ali mais próximo dos dois, né? Está tentando fazer ali uma tentativa, está tentando fazer um acordo de soltura de reféns e tudo isso. Já disse que é muito difícil um acordo agora, depois que Israel atacou Rafah. O mundo inteiro olhou para isso e disse, não faça. Gente aqui no Brasil, nós dois, eu e o Augusto, estamos falando o tempo inteiro que o ataque não deveria acontecer e mesmo assim Israel promoveu o ataque à cidade. A de ver o que vai acontecer. Queria destacar 2 coisas. A primeira, sobre esse ataque de Rafah, é a questão sobre saques que você teve em Israel a caminhões de ajuda humanitária. Você viu isso, né? Sim. Então, assim, não é... não, tem muita violência, bombardeios e conflitos. Não. Muitas vezes é a morte por inanição, por falta de água, por falta de condições básicas em hospitais e tal. Então, enfim, e muitas vezes a população... Vamos me corrigir, né? Uma parte mais extremista da população israelense
comprando essa postura do governo e ainda com reféns, né, sob posse do Hamas, não deixando minimamente chegar comida até lá. Ou quando é Israel, sim, como quando não é Israel, pelo menos a população fazendo isso, algumas milícias armadas internas em Israel fazendo isso. E a outra coisa foi uma manifestação, digamos assim, que você teve, do que a gente menciona até lá no nosso episódio, o Clube Palestino aqui do Chile, né, que está no grupo do Flamengo nessa Libertadores, entrou com crianças invisíveis, né, no campo. A gente teve ali o clube entrando, os jogadores assim, simulando como se estivessem de mão dada, na hora do hino ali do Chile, o pessoal com a mão para frente, assim como se estivesse com a mão nos ombros das criancinhas que entram com o time, para representar simbolicamente as crianças mortas em Gaza, né? Lembrar que o Clube Palestino é fundado por refugiados palestinos que vieram parar aqui no Chile na Guerra de 67, né? Que foi a guerra que teve maior avanço territorial de Israel contra os territórios palestinos. Então, essa manifestação aí pode render alguma punição ao palestino, talvez, né? Assim como a gente até menciona lá no nosso episódio a questão do número na camisa representando o mapa da Palestina e tal, que eles já tinham feito anteriormente. E não rendeu punição porque eles mandaram tirar e eles tiraram. Mas agora foi num jogo de Libertadores em que eles fizeram aquela manifestação e, enfim, não tem como retirar, né? Então, a ver aí o que vai acontecer. Mas as manifestações são muitas contrárias ao que está acontecendo lá em Gaza. Não sei se você viu que o time do Internacional entrou com as camisas sujas de barro, barro, né? Também uma manifestação para chamar atenção para as enchentes do sul, que a gente fala daqui a pouco. Mas é uma questão interessante, eu falei que já morreram até agora, os números atualizados são de 35 mil pessoas aproximadamente. Só que são 13 mil desaparecidos, né? Onde estão esses corpos? Onde estão essas pessoas que desapareceram ali? Então o número de mortes pode chegar a perto de 50 mil pessoas. Lembrando que a população de Gaza é de 2 milhões. Faz uma porcentagem rápida, você vai ver que é um número muito grande de pessoas mortas e desaparecidas. Então, é uma das maiores tragédias, assim, que a gente... Com certeza é a maior guerra do Oriente Médio, a gente fala muito sobre isso ainda, né? Mas a preocupação agora é com as pessoas que ainda estão ali, os reféns, né, que ainda não foram libertados. Há um interesse claro e visível de que o Netanyahu, que a gente falou agora dele, não quer que a guerra acabe, porque a gente sabe que ele sofre acusações de corrupção e se a guerra volta a ter ali discussões sobre a prisão dele, né? Então, tanto que as famílias dos reféns estão fazendo protesto contra o governo. Netanyahu. Exatamente. Então, as famílias dos reféns que estão em Gaza, estão protestando contra o presidente, contra o primeiro-ministro, né? Se você tem famílias de reféns protestando contra o governo, é simplesmente porque o cara tá fazendo merda, né? Então, eu gosto muito de sempre falar disso porque a gente critica o governo atual. E não é o Estado de Israel, ou os israelenses, ou os judeus. São coisas completamente diferentes. O governo é uma coisa, o Estado é outra coisa, o israelense é uma coisa, o judeu é outra coisa, tá? Que fique claro isso. Vamos lá pro número 2? Vamos pro número 2. Nosso número 2 hoje é sobre o falecimento do presidente iraniano. E aí isso traz, além da notícia em si para falar, uma série de dúvidas, né, que sempre são trazidas pelas pessoas a respeito do Irã. Você está vendo aí na imagem, a imagem da sua esquerda é o Ebrahim Raisi, né, que é o presidente que faleceu num acidente, numa queda de helicóptero. E a imagem da direita é o líder supremo, o Ayatollah, né, que é a liderança religiosa do islamismo xiita iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. Então, rapidamente, tá? Primeiro o que aconteceu foi uma queda de um helicóptero e que, a princípio, não há qualquer suspeita de, assim, atribuíram ao mau tempo. A gente teve o Ricardo Boechat, que faz uma falta, caralho, diária no Brasil, nos comentários dele, da Band News, da Bandeirantes, né? Falecendo em queda de helicóptero aqui. A gente teve o Kobe Bryant falecendo em queda de helicóptero nos Estados Unidos. Então, assim, figuras que ninguém vai suspeitar que mandaram matar o Kobe Bryant, mas, assim, dentro de um contexto em que Irã atacou Israel, Israel atacou Irã de volta, tem disputas internas para sucessão de poder dentro do Irã, uma série de agências internacionais, por exemplo, ocidentais, por exemplo, americanas, contra o Irã e tal. Então, assim, suscita sempre dúvidas, né? Será que a gente tem alguma razão para acreditar que esse acidente não foi um acidente? Então, a resposta até agora é não, mas a resposta até agora vem com a validação de que não é uma teoria maluca, é uma parada que é passível realmente de uma investigação. Se não fosse passível, a gente ia falar, não, pô, o Prigozhin lá na Rússia,
ele faleceu porque o avião explodiu, né? Mas, porra, o avião explodiu convenientemente um mês depois dele brigar com o Putin, que é um presidente que tem esse histórico, né? E o Irã, internamente, e os inimigos do Irã externamente também têm um histórico complicado. Então não é uma teoria da conspiração, não. Vale a pena uma investigação a respeito. E falando um pouquinho sobre o Irã. O Irã, ele vinha de uma monarquia até 1979, que era aliada do Ocidente. Então, para quem ou é mais jovem, ou como a gente também, né, que foi depois disso que a gente nasceu, mas que, para quem não estudou a história do país e tal, que ninguém é obrigado, até 1979 o Irã era profundamente aliado da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal. E, basicamente, em 1979 tem uma ruptura, uma mudança de governo muito importante dentro do Irã, com um golpe de Estado, que eles vão chamar naturalmente de uma revolução religiosa, popular / religiosa, né, que tirou do poder a figura dos chás, né, que eram os antigos monarcas, como se fosse o rei antigo do Irã, aliado ao Ocidente. O Reza Pahlavi, né? Que era o atual monarca. Pahlavi, tem sempre uma divergência sobre a pronúncia. E basicamente impôs uma teocracia islâmica que o Irã é desde 1979. O cara que instituiu isso pela primeira vez é o Ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini, que foi o Ayatollah até 1989, quando ele faleceu de um problema de saúde. Então também zero suspeitas a respeito da morte dele, até porque já passou bastante tempo e investigações, enfim, não sei nem se teve, porque ele apenas morreu de um problema, se não me engano, intestinal. E aí, quando ele deixou de ser o Ayatollah, o líder supremo do Irã, passou a ser o cara que era o presidente do Irã, preste bastante atenção nessa história, o cara que era o presidente do Irã, ou seja, que estava abaixo dele, mas que também era um Ayatollah, também era um clérigo islâmico, também era um líder religioso islâmico, esse senhor, né, que eu mostrei para vocês agora há pouco, o Ali Khamenei. Então, quer dizer, é o Ali Khamenei até hoje o líder supremo iraniano. E o Irã tem essa figura, onde o líder supremo ele tem abaixo dele a figura do presidente, a figura do judiciário, a figura do parlamento. Então, é como se ele fosse um grande poder moderador e supremo, né? Onde até as eleições, os candidatos às eleições têm que ser validados por ele. Então, a rigor, quem manda no Irã? O líder supremo. É isso. E eu vi muita gente diminuindo de uma forma que eu acho, assim, que não é pertinente o falecimento do presidente do Irã. Porque, assim, é quem é responsável por toda a implantação das políticas de governo. É quem comanda abaixo dele, por mais que seguindo ordens, o exército iraniano na prática. É quem vai às reuniões na ONU, né, representando o Irã. Então, assim, é uma figura, sim, de importância muito grande dentro do Irã. É o 02 do Irã, digamos assim, né? Primeiro ponto. E segundo ponto que, voltando à história que eu contei, o Ali Khamenei era um clérigo que sucedeu com a morte do Khomeini e se tornou o líder supremo. E o Ebrahim Raisi era o favorito, era tido como favorito para essa sucessão ao Ali Khamenei, que já está com seus 85 anos. Então já tem algumas teorias da conspiração falando até da questão de outros possíveis sucessores, como até filhos, né, do Khamenei, sendo acusados de ter alguma coisa a ver com a morte, porque o falecimento do cara poderia abrir caminho para isso e tal. Então, assim, a ver como vai ser a sucessão no Irã. Agora o vice-presidente assumiu, vamos ter outra eleição, e essa eleição acho que ela vai dar o tom aí, né, de quem vai ser talvez o novo líder supremo. O líder supremo está com 85 anos, a gente não vai imaginar que ele vai viver mais do que, sei lá, uma década e meia ou alguma coisa assim. Então, em breve, a gente vai ter uma substituição, uma passagem de bastão. E aí, vamos ver. A tendência, se o Ebrahim Raisi já era um cara extremamente conservador, já era um cara com todo um histórico de ter feito parte de grupos de perseguição a opositores lá no Irã e tal, você ter agora, aos 45 do segundo tempo de uma possível sucessão, num ambiente extremamente conservador por conta das guerras, né? Por conta dessa contrariedade a Israel, meio que unificando os conservadores iranianos, eu acho, embora um monte de gente dita mais à esquerda, isso me irrita demais, cara, dita mais à esquerda ou dita mais direitos humanos e tal, o pessoal, já vai tarde, não temos o que lamentar e tal. Cara, não vou fazer uma missa de sétimo dia pra ele, até porque faz nem sentido na fé do cara, mas assim, eu acho que, porra, quando a gente se coloca num campo humanista, ficar comemorando a morte fazendo piada com a morte do Olavo de Carvalho, por exemplo, outra coisa que eu acho extremamente contraditória, eu acho que essas pessoas podem até queimar a língua feio, porque pode vir alguém ainda mais conservador do que o Raisi para o poder.
Então, temos aí 1 mês, 2 meses para poder ter essas respostas. Queria fazer um comentário só. O antecessor ao Raisi era um cara chamado Rouhani. E ele era um moderado ali no Irã. O que acontece? O presidente do Irã, o Irã é uma democracia pensando em presidente, uma democracia mais ou menos. Por quê? O líder supremo, ele decide quem vão ser os candidatos. Só que normalmente eles tentam não intervir tanto. Só que o último presidente do Irã, antes do Raisi, era um cara mais moderado, que lá na época do Obama tentou fazer ali uns acordos de, não, vamos permitir que os Estados Unidos entrem aqui para fiscalizar o nosso programa nuclear e tal. E aí deu uma afrouxada em algumas regras ali religiosas no país, e isso fez com que o Khamenei, que é o líder supremo, ficasse meio puto. E aí nas eleições do Raisi, o Mahmoud Ahmadinejad, que foi presidente do Irã antes do Rouhani, ele também era candidato. E ele foi vetado. Então o Rouhani foi vetado, o Ahmadinejad foi vetado, porque são considerados no Irã, apesar de serem conservadores, mais moderados do que o Raisi. O Raisi era promotor de justiça. O Raisi foi responsável, quando a Revolução aconteceu em 79, em 80, pela execução de gente enforcada. Vocês vão lembrar que no ano de 2022, teve uma mulher iraniana que foi morta porque ela estava usando o véu islâmico de maneira errada. Foi espancada pela polícia dos costumes, e isso a gente acredita ao Raisi. Então ele era um ultraconservador religioso e era muito próximo do Khamenei. O Augusto estava falando agora sobre sucessão. Um favoritaço a ser o próximo líder supremo é o filho do Khamenei, que é o Mojtaba Khamenei. Só que há uma contradição aqui, porque uma das coisas que os ayatolás lá, desde o Khomeini, diziam, e eram críticos aos chás, era a sucessão, né? O pai morre e vira o filho, Dinastia. né? Da dinastia. Então, se por acaso o filho dele virar o próximo líder supremo, eles vão estar voltando à lógica lá de dinastias, do filho do presidente, do filho do líder supremo. Então, o Raisi não era um cara super legal, era um ultraconservador, era um cara que tinha uma liderança muito agressiva em relação às minorias, em relação às questões religiosas, tinha uma baixa popularidade hoje, tá? Mas ele era bancado pelo líder supremo, ele era próximo ao líder supremo, e agora com a sua morte tá ali quem vai ser o próximo. Esse filho do Khamenei, como eu disse, ele não é um cara da política, ele tá nos bastidores, ele lutou na guerra Irã-Iraque lá de 80, mas ele tem muita força na guarda revolucionária. O Irã é um país estranho porque ele é um estado que tem um presidente, que tem um poder judiciário, que tem um parlamento, mas ao mesmo tempo ele tem uma guarda revolucionária. A guarda revolucionária é como se fosse uma milícia, uma terceira força, que atua em outros países. A guarda revolucionária tá ali, na Síria, no Líbano, o Qassem Soleimani, não sei se a galera mais antiga vai lembrar, lá em 2019 os Estados Unidos matou um general iraniano, que inclusive era também próximo ao Khamenei. A morte do Soleimani teve mais gente no funeral do que do próprio Raisi agora. Então essa guarda revolucionária iraniana, ela tem muito poder político dentro e fora do país. E aí você tem ali uma guerra de forças, né? Quem vai ser o próximo presidente? A eleição já é agora, final de junho, então pode ser que no próximo mês. Pode ser não, com certeza. No próximo mês a gente vai falar da eleição iraniana aqui, né? Trazendo quem foi o vencedor das eleições, como tá sendo. Depende do dia da semana, né? Porque eu acho que é dia 30, se eu não me engano, a eleição. Tem que ver se a gente vai conseguir fazer um episódio depois da eleição. Né? Mas uma hora a gente vai falar sobre isso, isso é um fato. Falar sobre isso. E também pode ser que na próxima o Khamenei já não esteja entre nós e a gente fale do próximo líder supremo. Caramba. E não estou desejando a morte dele, tá? Que fique claro. Uma coisa interessante aqui dá pra cravar uma coisa. Vai ser um cara com esse turbantezinho na cabeça. Né? Por quê? Por exemplo, o Ahmadinejad que você citou, que é um cara que era figura extremamente não grata no Ocidente, teve várias oposições na época, ele era o presidente iraniano e o Bush era o presidente americano, então, assim, um cara extremamente conservador também. Eixo do mal, ele tava lá, né? Exatamente, mas ele não era um clérigo. Sim. Então ele não tava como um líder religioso. Então, quer dizer, na falta do Khamenei na época, se ele tivesse um troço cardíaco, morresse do nada, a sucessão religiosa não ia vir do presidente como ocorreu lá atrás. Hoje em dia, com ele já idoso, com certeza vai ser um religioso. Com certeza. A chance de ser um moderado é 0, mas a chance de ser um conservador laico, pelo menos, né? Um conservador... me fugiu a palavra. Quando não é laico, é quando o cara separa igreja e Estado, né, aqui no Ocidente. Fugiu a palavra. Quando não é laico, é não laico. É isso. Não. É quase a mesma coisa que laico, mas enfim, fugiu a palavra. Enfim, um cara que separe as coisas, né? Ai, meu Deus, eu odeio quando eu esqueço. Não, só quero antes de você... Você tá ligado no que eu tô tentando lembrar, né? Enquanto você lembra aí,
eu tenho uma fofoquinha sobre isso. O Khamenei, muita gente diz que o Khamenei não é nem ayatolá, de que ele meio que deu um golpezinho ali, porque para você virar um ayatolá, você tem que ser um doutor em religião islâmica, tem que ser doutor. E o Khamenei possivelmente não fez todo o processo de doutoramento para virar um ayatolá. E o Raisi, que é o que morreu agora, ele era um imã, que é uma categoria abaixo de ayatolá. Então, pode ser que para virar o líder supremo, você tem que ser necessariamente um ayatolá. Viu que eu fiquei enrolando Secular. aqui? Fiquei enrolando pra caralho aqui pra você lembrar. Secular, eu tô aqui com a mão na cabeça. Enquanto eu tô falando, eu odeio isso. enquanto eu tô falando pra caralho aqui, tava o Augusto assim. Secular. Então, Eu fiquei contando Você uma não vai- fofoca da religião pra. tu inventou essa porra. Juro por Deus, mentira, não, tô claro que brincando. não, porra. Aí também já não inventa as coisas, né? Secular. Enfim, Sim. de repente pode ser um cara religioso, mas um cara que pregue uma separação da questão religiosa da questão política. Não Sim. vai ser esse cara, né? Certamente porque vai ser um clérigo, porque se o Khamenei nos deixa subitamente, ou até mesmo se retira mesmo em vida, o que a gente só tem dois, só tem um, né, antepassado dele no cargo, então não tem muito a referência, mas ele de repente pode ser o primeiro cara a falar, ó, tô saindo fora para poder fazer meu sucessor garantido, né? De repente inteira ali uns 90 aninhos e vaza. Então, com certeza, o presidente vai ser o favorito a sucedê-lo. Beleza? Oriente Médio foi? Maravilha, foi. Falamos um monte de coisa. Tu já ia soltar um maravilha de radialista de maravilha. Vamos lá Hoje eu para tô demais. o nosso número 1. Hoje eu tô demais. Mas é isso. A gente tá gravando isso aqui num pré-feriado. Hoje eu tô sentindo o gostinho aqui, ó. Sextou. Sabe né? o gostinho? Tá sentindo o gostinho? Enfim. Cara, A então, gente tá rindo aqui, tragédia, né? Pois A gente tá aqui rindo, a aí gente nunca fala de o coisa Heitor divertida. manda uma tragédia no negócio. Enfim. Cara, então, a gente tem que falar, é claro, É. evidentemente vai estar aí na thumb grandão, você vê aqui se bobear, pra nos ouvir falar sobre isso, sobre a questão do Sul, né? Toda a questão das cheias lá do Sul, que já tá com um monte de coisa também, de fake news, um monte de problema e tal, pra gente repercutir depois, mas que acho que a primeira coisa que sempre perguntam pra gente, que dentro do nosso hall de conhecimentos tá alguma coisinha sobre clima, né? Hidrografia e afins, é porque isso aconteceu assim tão do nada. Primeiro, chuva, né? Chuva, o Brasil, ele é um local que tem eventos climáticos extremos, sobretudo aí nessa época mais quente do ano e tal, por mais que agora a gente já esteja caminhando para o inverno, ainda tem, nesse período em que já estão acabando um pouco as chuvas do calorão, mas de vez em quando você ainda tem os dias muito quentes e tem aquela chuva, porradona de chuva de verão de uma vez só. Mas já tem ao mesmo tempo chegada de frentes frias, né? Você tem, por isso, está eternizado na MPB, as águas de março fechando o verão, né? Então, quer dizer, você tem esse momento ali, março, abril, maio, onde aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente quase sempre tem algum evento climático extremo de chuvas muito fortes. Acabou ocorrendo um evento desses muito, muito forte lá no Rio Grande do Sul, agravado pelo fato de que a gente está no final agora do período de um ano de El Niño, né? O El Niño é um fenômeno climático que aquece as águas do Oceano Pacífico Sul. Eu sei que o Pacífico é do outro lado, mas isso de uma forma que, assim, eu não vou ficar falando um climatologês aqui para vocês se cansarem, mas de uma forma desencadeada a fatores climáticos aqui no território brasileiro, traz alguns efeitos dentro do cenário climático brasileiro. E quais são esses dois principais efeitos? Todo o meião norte-nordeste do Brasil, ele fica normalmente mais seco durante o ano de El Niño. Então, meio que é como se aquele efeito do sertão nordestino ele ficasse maior e ele avançasse, inclusive, para a Amazônia. Vocês viram, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, né? Como que a gente teve, por exemplo, secas na Amazônia e tal, que agora já estão sendo superadas, mas que o próprio rio Amazonas caiu bastante, reduziu bastante de nível e tudo mais. E o que acaba acontecendo? Todas essas massas, sejam as muito úmidas por conta do calorão, ou sejam essas frentes frias que começam a vir quando vai caminhando para o meio do ano, elas ficam muito estacionadas em cima do sul e sudeste. A gente, no segundo semestre do ano passado, viu, por exemplo, eventos extremos climáticos em Santa Catarina. A gente agora, com as chuvas do sul, também está tendo muita chuva em Santa Catarina. Tem nem um mês, a gente estava cancelando um monte de coisa aqui no Rio de Janeiro numa sexta-feira, porque estava arriscado de ter a chuva da década aqui. Eduardo Paz lá louco no Instagram e tal, falando para a galera não sair de casa, para os patrões liberarem e tal. Então, quer dizer,
a gente tem razões estritamente climáticas, sejam elas circunstanciais ou sejam elas ligadas a anomalias, como é o Ninho, né? Para que essas chuvas tenham acontecido e tenham causado grande enchente. Ponto. Agora, porra, Augusto, eu vi um vídeo que era um time-lapse de um período de 10 minutos, e num período de 10 minutos estava chovendo lá fora, mas estava, tipo, a rua limpinha, né? Só com uma água escorrendo. E 10 minutos depois você simplesmente já tinha água, tipo, no joelho das pessoas dentro de casa. 10 minutos, pô, como é que pode? Como é que foi isso? Parecia um tsunami, né? Parecia um maremoto, Parecia exatamente. tsunami, Parecia um avanço louco a da água água. subiu do nada. Exato. Sim. Volta ali naquela imagem que tinha uma barragem, aquela outra fotografia, e joga aí pro pessoal ver. O Rio Grande do Sul, assim como todos os estados brasileiros praticamente, tem, assim, você quando ouve falar de hidrelétrica, você pensa muito em Itaipu, Tucuruí lá no norte, Belo Monte, que teve polêmicas aí ao longo dos últimos 10, 15 anos e tal, mas a gente esquece das nossas chamadas PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas. E a gente tem pequenas centrais hidrelétricas no interior do Rio, no interior de São Paulo, e um monte de cantos aí pelo Brasil, que são centrais que, se você não mora lá perto, ou se você não estuda muito aquilo, ou não é um político que está concorrendo a um cargo estadual e tal, dificilmente você sabe até o nome. Mas que tem barragens. Barragens é isso aí que você vê. Um muro grandão, né, onde você tem retida uma parte da água e você vê ali no cantinho, tá vendo? A turbina por onde está sendo gerada a energia elétrica. Às vezes é barragem para isso, às vezes é barragem para exploração mineral, para poder deixar a água num nível menor ali depois da barragem para poder o pessoal explorar subsolo do rio, né? Às vezes é barragem para tratamento de água e esgoto. Às né? vezes é fazenda fazendo açude, Sim, né? Tipo... fazendo açude pra irrigação. irregular pra caralho, muitas vezes, né? Isso aí. Sim, sim. E aí o que acontece? Você tem, porra, um muro construído há décadas atrás que está segurando aquela barreira de água enorme ali que você tem do outro lado, que pesa incalculáveis pentalhões de toneladas, né? E que com um volume de chuva atípico do jeito que aconteceu, vão aumentar o seu nível e naturalmente vão fazer mais pressão nesses muros. E você olhando para isso e pensando que é Brasil, você deve supor que muitas vezes a manutenção dessas barragens, muitas vezes o risco delas racharem, o risco de ter algum tipo de rompimento, ele pode estar sendo avisado há 10, 15 anos, como foi, a Luiz vai falar isso um pouco mais com vocês, e muitas vezes o anúncio ser ignorado. E às vezes a pessoa passa um mandato inteiro, 2 mandatos inteiros, e não acontece absolutamente nada. Mas às vezes a gente dá o azar de ter razão, né? Às vezes a gente dá o azar de uma barragem como essa acabar se rompendo, e aí você ter, tipo, os cientistas depois falando, tá vendo? A gente avisou isso há 6 anos atrás e tal, mas infelizmente a água que alagou do nada a maioria das cidades, ela veio do rompimento, do colapso de algumas dessas barragens, ou às vezes até do transbordamento dessas barragens, porque o muro ele vai até um nível e, cara, com a subida, teve rio que subiu 3, 4, 5 metros no nível, e aí passa do nível desses muros. Mesmo que não rompa, você passa a ter um volume atípico de água do outro lado. E é importante dizer que quando aconteceu a tragédia, o prefeito Eduardo Leite, que é o prefeito... O governador. O governador Eduardo Leite, o governador do estado do Rio Grande do Sul, ele disse, não é hora de a gente procurar culpados. E tem culpados sim. O Eduardo Leite, ele é o governador do estado e ele é o principal responsável por não fiscalizar esse tipo de coisa que o Augusto estava falando aqui agora. Pra você ter uma ideia, no ano passado, em setembro do ano passado, aconteceu uma enchente no Rio Grande do Sul, muito semelhante a isso, em escala menor, mas já lá no ano passado, a gente está falando que não tem nenhum ano isso, morreram 75 pessoas. E sabe, Augusto, quanto que a prefeitura de Porto Alegre, quanto o governo do estado do Rio Grande do Sul investiu nesses meses de lá até agora? R$0. 0 em prevenção, 0 em fiscalização, 0 em manutenção de barragem, nada foi feito. Dos 497 municípios que tem o Rio Grande do Sul, só 65 tem áreas de mapeamento de risco. Só 65. Eu nem sei quantos por cento é isso, mas é muito baixo. Porto Alegre, que é uma cidade muito atingida... É isso. Volta na imagem, Heitor, lá atrás, que a gente tem a imagem de Porto Alegre ali. A primeira. Aqui, onde você está vendo, ali passa o Rio Guaíba, né? O Rio Taquari e o Rio Guaíba são os dois mais atingidos. Por quê? Porto Alegre fica numa área de depressão, os rios correm para ali. É uma cidade que tem 65 diques, barragem de proteção para enchentes. Só que como a prefeitura não faz, a prefeitura de Porto Alegre e o governo, que são hoje responsáveis por isso, não fazem obras há décadas, como Augusto falou, aconteceu isso aí. Enchente não é uma coisa natural.
Chuveiro é natural, enchente não é, porque os caras impermeabilizam o solo. A Prefeitura de Porto Alegre, no ano passado, conseguiu convencer a Câmara dos Vereadores, na verdade, o governo, né, do Rio Grande do Sul, convenceu a Câmara dos Deputados a alterar 480 normas ambientais. Eu vou repetir. O governo do Eduardo Leite alterou 480 normas ambientais, normas de prevenção, normas de ocupação de área de risco. A área do Rio Guaíba não era para se ocupar das margens dele. Só que eles alteraram na legislação aquilo de rio para lago. Por quê? Você pode ocupar uma área de lago, mas não pode ocupar o rio. Então os malucos alteraram a regra para ocupar o espaço, para não fiscalizar, para não ter nenhum tipo de obra ali de contenção. Então, Aloysio, a gente viu, você viu as notícias de que o El Niño está acontecendo, de que tem aquecimento global, de que o aquecimento global você vai aumentar o nível do mar, vai ser mais difícil escoar a água, vai ter mais chuva acontecendo, o El Niño fica mais forte, tudo isso é fato. O Rio Grande do Sul está numa região que é suscetível a ter esse tipo de coisa, o relevo favorece, os rios correm para o mesmo lugar, é quase que um funil mesmo, onde está. Tudo isso a gente sabe, é geografia, né? E você sabe disso. Augusto explicou muito bem agora. Mas o desastre que aconteceu tem culpados. E o principal culpado é o senhor Eduardo Leite, que declarou já no primeiro dia que não é hora de procurar culpados, porque ele sabe que o culpado é ele mesmo. Eu peguei aqui, Augusto, a declaração de um deputado do PL, vereador por Caxias do Sul, e ele declarou, olha o que o cara disse. Senhor Sandro Fantinel, olha o que enfim, o que esse rapaz falou. O que fez cair a barreira foi o peso das árvores, porque com o solo encharcado, as raízes não seguram mais as árvores com seu peso, e ela despenca junto com a terra, e faz todos esses desastres que nós vimos aí. O cara declarou que era só cortar as árvores que não ia ter desastre. Lembrei de uma outra coisa, que é a questão do arroz, né? Não sei se você acompanhou isso, mas o Rio Grande do Sul, ele produz 70% do arroz brasileiro. 70%. Uma região que chove muito, arroz precisa de água para ser produzido, né? E aí, como teve essa chuva de agora, teve uma queda na produção de arroz. E aí, o governo brasileiro, ele fala âmbito federal agora, para tentar reduzir o desabastecimento natural de arroz no Brasil, foi comprar arroz em outros lugares. E aí deu prioridade para os nossos irmãos aqui do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai. O CONAB, que é o Conselho Nacional de Abastecimento, fez um leilão para ver qual dos três países ofereceria o melhor valor para o Brasil comprar arroz. Os três se juntaram e fizeram um cartel, ofereceram um valor 30% acima do preço de mercado, moleque. Aí o governo brasileiro falou, maneiro, foda-se, e vai comprar da Tailândia. Vai trazer arroz. Cara, 170 mil toneladas. E arroz, cara, não sei nem o que é isso em volume, né? É arroz pra caralho, o Brasil vai comprar da Tailândia e não vai comprar do Uruguai aqui do lado, porque os caras superfaturaram a porra do arroz numa tragédia ambiental, que é a maior da história do Brasil, né? Você falou também de outros locais. A gente tá tendo enchente em vários países. O Afeganistão tá com enchente agora nesse momento, alguns países europeus. Então, acho que para encerrar essa temática em relação à questão ambiental, é o aquecimento global. Ano passado a gente bateu 1,5 graus Celsius pela primeira vez na história, considerando os valores de 1850 até agora, né? E a gente tá ali 1 grau acima em média. E a tendência é piorar e ter esses tipos de desastres. Só um adendo rápido, né? A gente fala do aquecimento global, aí a gente tem um evento que em parte é causado por frente fria. Daqui a pouco tá o Eduardo Bolsonaro no Twitter de novo falando, aí, olha o aquecimento global, o mendigo morreu de frio em São Paulo. Então, assim, o aquecimento global, ele gera extremos climáticos. A média térmica do planeta aumenta, a energia, né, de força, de calor, ela se concentra mais na atmosfera e as movimentações, inclusive, de umidade acabam ficando maiores. Então, basicamente, os eventos de frio extremo, de seca extrema, eles acontecem tanto quanto os eventos de umidade e calor extremo, né? Basicamente, você vai ter picos mais para lá e para cá com o aquecimento global. Me chamou a atenção para a gente concluir esse assunto. Você ia falar mais alguma coisa? Não. Pode seguir. Essa declaração, joga lá para a gente, por favor, a frase de um especialista aí nesse tema todo de hidrografia, clima e tal, o Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Dutra Silva. Estivemos lá já. Estivemos lá, apresentando o trabalho lá. As pessoas acham que a gente vem aqui e fica falando baboseira, que a gente não, são
Nós fomos apresentar um trabalho nessa universidade já. Se bobear, juntos. ele tava fazendo doutorado, esse maluco aí, naquela época. E mandamos bem. Mandou bem. Bateram palminha e tudo. Porra, a gente era graduando no Terceiro período. Era um congresso de doutorandos e mestrandos. Você lembra que eu levei um cartaz de Nós uma levamos. cartolina escrita com canetinha, quando chegou lá o pessoal com banner Que e tal. coisa ridícula. A gente joga isso fora, some, com vocês tem banner? Não, fala. Gogó Fizemos mesmo. gogó. A gente simplesmente sentou na mesinha, fez lá a apresentação. E aí mandamos bem. Foi lá na URGS. A gente tem uma capacidade enorme de transformar o pouco em maior desenvolvimento. Hoje a gente tá muito pretencioso, sabia? Hoje a gente tá Não, mas, ó, desumilde. eu disse que a gente alto. eu disse que a gente tem uma capacidade enorme de transformar pouco e desenvolver aquilo. Basicamente é um eufemismo pra gente, é enrolão, né? Não. Só que a gente é enrolão com conteúdo. Desumildade. Isso. Enfim, falando sério agora, ele disse assim, é preciso afastar as infraestruturas urbanas, ou seja, as cidades mesmo, né, desses ambientes de maior risco, de acordo. Só que são as áreas mais baixas, planas e úmidas, as áreas de encostas, as margens de rios e as cidades que estão dentro de vales. Ou seja, sobrou uns 2% do Rio Grande do Sul. Todo o estado. Né? Você está falando aí basicamente de um estado que tem serras ao norte, que tem planícies litorâneas, que tem vale pra caramba. Porra, se você fala que as cidades elas têm que ser afastadas desses locais, basicamente, dos 497 municípios aí, você vai ter talvez uns 308 fontes, dados na minha cabeça. Vai sobrar Gramado, Canela, que é no alto do Exatamente, entendeu? Então, assim, é meio irreal isso, né? Você tem algumas cidades que elas sucumbiram completamente, que elas sumiram do mapa, não sobrou nada de pé, e que o poder público cogita fortemente não reconstruí-las. Olha, isso aqui vai dar merda de novo, se não der agora, vai dar daqui a 10 anos, 20 anos e tal, a gente não vai reconstruir. Mas você imagina, uma pessoa de 60, 70 anos, que tem a história dela inteira naquela cidade, tem que conviver com não vai reconstruir, ali vai virar floresta, né? A gente vai fazer rebobinar no tempo e fingir que nunca aconteceu. Porra, meu irmão, isso é muito complexo, entendeu? E aí, quando o cara cita áreas mais baixas, planas e úmidas, áreas de encosta, margem de rios e cidades que estão dentro de vales, porra, você vai dando check em, sei lá, de 497 municípios, sei lá, 300 Porto Alegre, porra, vai ter que tirar, vai deslocar Porto Alegre para outro lugar. O nome do estádio a gente até brincou com isso quando a gente foi lá, né? O nome do estádio do Internacional é Estádio Beira-Rio, porra. Então, quer dizer, não tem como você fazer isso. Então, claro, você vai reconstruir e você vai ter normas ambientais, olha que coisa, né? Preocupação com contenção de barragens, né? Tentar mitigar o impacto. A próxima vez que der uma merda dessa, que seja uma enchente pique Rio de Janeiro, não uma enchente pique Noé, entendeu? Uma coisa desse sentido. Então, é isso. A gente tem muitas preocupações ambientais ali, mas dificilmente você vai ter soluções definitivas, né, acerca desse tema. A gente reza para que as pessoas elas consigam refazer a vida delas o mais rápido possível e que elas possam estar protegidas, eu acho que é o mais importante, com dignidade, com as coisas delas, os trabalhos delas e tal, restituídos o mais breve possível. Cara, é só você pensar que o Japão, que tem desastre de terremoto e tsunami o tempo todo, investe 10% do PIB, né? O governo de Porto Alegre investiu zero em um ano, né? Então, é basicamente isso. Bom, temos? Temos. Bom, esse foi mais um episódio do Atualize Podcast. Essas foram as nossas principais notícias de maio. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. A gente tentou, em meio a tantas notícias complicadas e turbulentas e pesadas, e guerra, e enchente, e morte de presidente e tal, tentar trazer um tom mais leve para o episódio de hoje. De modo nenhum é uma tentativa de minimizar ou de respeitar os temas, mas como a gente fala, né, como sempre o Alu fala no início, de maneira leve, divertida, descontraída, porém com muito conteúdo. E lembrando que você encontra a gente no YouTube, né? Em breve com o nosso canal de corte no YouTube, né? A gente só tá precisando de um tempinho extra para estruturar isso, então por isso que a gente só tá postando os nossos episódios completos lá no canal agora. Todos os dias praticamente no Spotify, no Instagram e no TikTok com os nossos cortes, né? Modelo vertical lá, legendadinhos. A gente, inclusive, eu mandei isso pra você? Mandei, né? Pô, fiquei muito feliz com um feedback que a gente teve de um deficiente auditivo, né? Ele falou, cara, muito obrigado, mandou escrito, né? Lá no direct do Instagram. Muito obrigado por vocês legendarem os vídeos de vocês, porque inclui a comunidade surda e tal. Só uma correção, ó. Pessoa com deficiência auditiva é o termo mais correto a ser usado. Desculpa aí, cara. Ou deficiente auditivo. Perdão. Enfim,
Não, mas tá certo, tem que corrigir mesmo. É. E aí a gente teve esse feedback, então os nossos cortes lá do Instagram estão tendo um alcance bacana, então muito obrigado a vocês por isso. Lembrem-se, se você tá no nosso Instagram, tá ouvindo a gente no Spotify, tá ouvindo a gente no YouTube, mas na Smart TV aí, sem login e tal, lembra de seguir, lembra de deixar o seu likezinho, comenta aqui embaixo no nosso episódio o que você achou. Já vou lançar uma enquete então, a minha filhinha que tá vindo por aí, Clara, Mariana ou Manuela? Comenta aí qual o nome preferido. Meu voto é Clara. Já voto logo que é Clara. Também minha filha, né? Clara é uma coisa que ela vai ser. Tem que ser, verdade. Enfim. Então, comenta aí o que você acha, então, qual o nome que você me ajuda, porque cada comentário que você deixa aumenta o engajamento do canal, entrega esse conteúdo para mais pessoas e a gente consegue fazer mais vezes isso daqui, fazer essa corrente de conteúdos crescer cada vez mais. Quantos que a gente tá agora? 20... Quantos que a gente tá lá? 24? 25 no Instagram, E você falou que quase 10 no TikTok e 4 mil e bolinha no YouTube. Se a gente bater... Vamos fazer uma aqui. Se a gente bater 10 mil no TikTok até o final da semana que vem, a gente bota um vídeo do chá revelação da Clara no Instagram do Atualize. Foi ele que prometeu, tá? É minha família, mas foi ele. Tá tudo certo. Enfim. É isso. Não, se a gente bater... tem 4.200, 4.250 no YouTube, o Aloysio raspa a cabeça. Não. Não vou raspar não, a né? cabeça. Ah, tá bom. Não gosto, porra. Não vou ficar prometendo a tua Cara, vida, né? Eu só botei é só um vídeo. O vídeo é Minhas bonito. intimidade aí, o vídeo é irmão. bonito, o vídeo é emocionante. Pô, a hora que estoura... E sai lá papéis que nos geram problemas. Aqueles papeizinhos. Porra, manchou o chão inteiro do salão do condomínio dele, cara. Foda. Enfim, já estamos falando bobagem. É isso. Eu lá no Instagram sou o Augusto Gel, esse cidadão é o Aloysio Professor, e esse foi mais um episódio do Atualize Podcast. Beijo grande. Valeu! Tchau, tchau.